Ó, continuando, tem outra forma também de estar unindo aí as arestas, galera. Aquele exemplo pode não ter ficado tão representativo, enfim, tão lúcido, mas eu vou fazer outra aqui, ó. Estou com um objeto que é aquele cilindro, né? No caso, cilindro com dois diâmetros. Ó, segurei a tecla Alt, rotacionei, estou aqui com o mesmo selecionado. Então, vou fazer o seguinte, ó, vou selecionar por arestas, ó, Add, vou selecionar você, segura o Shift, com o botão Shift pressionado, seguro esse. Veja que eu estou com duas arestas que estão diferentes uma da outra. Olha só, interessante, né? E aí eu vou clicar agora onde? Ó, vou clicar aqui, ó, né, nessa opção aqui. Colapse. Colapse, o que acontece? O colapse ele serve para unir arestas ou faces. Ó, cliquei em colapse, olha só o que ele fez. Interessante, né? Vou fazer um outro exemplo para ficar aí mais elucidativo, né? Pegar você, ó, se estou segurando Shift, peguei você, você e você. Ok. Feito isso, clicou aqui em Collapse, olha só o que ele faz. Ele une as arestas, né? Isso é muito bom para, às vezes, corrigir emendas. Aí a pergunta é, o Collapse é a mesma coisa desse daqui, do Merge Edge? Sim, só que tem uma diferença. O Collapse ele também serve para estar unindo faces. Então eu vou selecionar, por exemplo, faces. Aí eu mudo aqui o tipo de seleção, botão direito do mouse, né? Face. Escolheu Face, ó, estou escolhendo essa face, eu vou escolher duas faces aqui, ó. Escolher você, segura Shift, né? E você. Ok. Clique aqui em Collapse, olha só o que ocorreu. Entendeu? Então eu tanto posso fazer aí como se fosse um merge, né? Como se fosse uma junção, uma fusão, né? E que acaba, obviamente, subtraindo e comprometendo a forma do objeto, né? Ó, que nem vocês estão vendo aqui. Perfeito? Bem, o próximo item é para extrair. Sabe quando você quer tirar parte de um objeto com base, claro, nos segmentos do mesmo? Então, por exemplo, eu estou aqui selecionando por face. Eu quero, digamos, tirar toda... Eu vou colocar uma visão aqui, deixa eu colocar uma visão lateral para ficar melhor para estarmos trabalhando. Vou teclar aqui F, colocar aqui com visualização, perfeito. Vamos colocar aqui a visualização em todos os planos. Vamos dizer aqui, ó, vou dar um zoom aqui, ó, botão do meio do mouse, eu dou zoom. Aí vem aquela pergunta, tá? E se no caso eu não tenho um botão do meio do mouse, meu mouse não tem um botão no meio? Simples, segura os dois, o botão direito e esquerdo ao mesmo tempo, tá? E aí pressionando para frente e para trás você consegue tá aí movendo sem nenhum problema. Tudo bem? Ok. Então o que acontece agora? O que a gente vai estar fazendo? Eu vou estar selecionando aqui, ó, deixa eu dar um F aqui para focar. Cliquei aqui, botão direito do mouse, vou selecionar por face. Clica e arrasta, soltou, ele pegou e selecionou todas as faces com relação a essa parte do cilindro. Estou rotacionando aqui em 360 graus, ó. E aí, digamos que eu quero excluir, não, eu quero tirar para fora essa parte. Eu quero que ela seja independente do restante do objeto. Clica aqui em Extract. Clicou, pode ver que o objeto agora já foi extraído, ele já é um objeto livre. Ó, foi aqui com a ferramenta Mover, por exemplo, né? Deixa eu focar aqui para vocês. Ó, vou selecionar aqui o objeto. Deixa eu voltar aqui, ó, botão direito do mouse, Object. Olha só, foi aqui com a ferramenta Move, ó. Olha que legal. Isso é muito bom, porque assim vai te ajudar e muito com relação a inúmeros projetos que você possa vir aí fazer. Vocês devem estar observando que isso assim, essas ferramentas elas são fundamentais, mas elas são coringa para tudo, seja um trabalho, um projeto de animação, game, arquitetura, engenharia, realmente é muito mão na roda, ajuda bastante. Ok, aí agora qual que vai ser o nosso próximo passo? Vamos deletar tudo isso daqui, por quê? Ó, vou deletar porque a gente vai estar vendo aqui outro modificador na nossa área de edição. E é legal, ó, só mostrar aqui para vocês que o que é para ser vazado ele torna aqui de forma vazada. Deixa eu deletar aqui, vamos enquadrar. Ok, e aí o que a gente vai estar fazendo? Vamos estar pegando o seguinte, vamos estar pegando aqui, por exemplo, um objeto plano, como esse cara aqui, ó, o Polygon Plane, ou seja, a superfície plana. Clicou, arrastou, tá aí.
No caso tem poucos segmentos ele, né? No caso tem aqui só 4 segmentos. Vamos colocar mais segmentos, porque quanto mais segmentos, mais flexibilidade eu tenho para poder estar trabalhando. Vou mostrar isso na prática com vocês com o próximo modificador. Olha só, o Sculpt Geometric, ou seja, escultura, ele trabalha com escultura, né? De geometria, ele vai esculpindo a geometria. Então, como clicou aqui no mesmo, é só ir passando o mouse. Vocês veem que não tem efeito algum. Por quê? Porque eu tenho poucos segmentos. Agora eu vou pegar um outro objeto para estarmos trabalhando, como por exemplo aqui, ó, a esfera. Clicou, arrastou, tem bastante segmento, não tem? Clicou aqui, ó. Olha só o que ocorre. Ó, estou clicando aqui de várias áreas. Ele trabalha com, ele vai esculpindo, né, esse pincel, né? E por que eu estou conseguindo fazer isso com a esfera e não consegui fazer com o plano? Porque o plano tinha poucos segmentos, ele não tinha nenhum segmento no meio. Inclusive eu vou colocar segmentos nele, só para vocês verem. É claro que eu posso suavizar também esse toque do pincel. Clica 2 vezes, você pode trabalhar aqui com um raio de alcance. Olha só o tamanho que ficou. Esse halo vermelho é a abrangência do pincel. Então eu tenho aqui na realidade 2 raios, né? 2 diâmetros, um interno e um externo. Né? A opacidade, né? Ou seja, a força exercida, né? Eu tenho aqui é de 0 a 1. E eu tenho aqui alguns perfis, olha só. Eu tenho alguns famosos profilers, né? Os perfis. O que são esses perfis aqui, galera? Esses perfis, inclusive eu posso salvar os mesmos. Eu cliquei aqui na pastinha amarela só para vocês verem que eu posso estar carregando outros perfis aqui se eu os tiver. Aqui é a abrangência, né? Na realidade é a forma, é como se fosse a ponta do pincel, né? Então, por exemplo, aqui ele está bem suavizado, aqui ele está suavizado, porém com um diâmetro maior, né? Que é o soft brush. Aqui ele está bem sólido, né? Que é o solid brush. E aqui ele está, além de sólido, ele está no formato quadriculado. E ele mostra até aqui para vocês, olha só, algumas operações que vamos poder estar fazendo. Por exemplo, vou pegar aqui novamente. Vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Eu dou Ctrl Z, eu simplesmente pego e crio uma outra esfera. Vou criar uma outra esfera. Essa ferramenta de escultura é muito boa, muito utilizada. Eu sei que não é o caso, mas você vai ter até a sensação de estar se sentindo como se estivesse trabalhando com ZBrush. Porque, principalmente para modelagem orgânica, essa ferramenta aqui é muito boa. Imagina para você modelar um rosto, ou, por exemplo, fazer a simulação de folhagem, essas coisas, enfim. Ó. Primeiro eu seleciono aqui o diâmetro do pincel. Aqui é muito grande, ó, tem um simples clique, eu vou esmagar a esfera, né? Então, vou diminuir aqui, vou jogar o diâmetro aqui para mais ou menos 0.8. Eu tenho o diâmetro interno e o externo, tá? Ok, deixei aqui, a opacidade eu deixo habilitado. Aqui eu escolho o tipo de pincel, se ele vai ser quadriculado, basta passar o mouse, ó, estou pressionando o mouse, só isso. Ou se ele vai ser aqui arredondado com as pontas suavizadas, com uma certa suavização, ó, vou dar aqui, deixa eu dar um F, aproximar aqui para vocês verem, vou girar, estou girando com a tecla Alt segurado e o botão esquerdo do mouse, arrastando o botão esquerdo do mouse aqui no caso para a esquerda. Aí eu vou selecionar esse outro tipo de pincel, ó, dei um clique só para vocês verem a diferença, selecionei o primeiro, que é bem mais suave, olha só, ó, o primeiro é bem mais suave, já o segundo ele é suave, porém o diâmetro é maior, né? A força exercida é maior. Tem esse que é bem sólido, olha só que diferença. E tem esse daqui que é quadriculado, vocês já estão percebendo que tem uma boa diferença. Segurar Alt, vou girar para cima, só para mostrar mais ainda. E tem esse outro aqui, que é baseado em imagem. Você pode utilizar imagens também, ó. Não sei se vocês estão percebendo, a depressão que ele faz é baseado numa montanha, no formato de montanha. Pode observar, ó. Então o que acontece? Esse desenhozinho de montanha e sol é exatamente o desenho que é feito quando eu clico aqui. Assim, a forma, como se fosse uma forma, tá? E eu posso personalizar, é claro, eu posso vir aqui, se eu tiver outros formatos aqui em .obj, EPS, por exemplo, ou o próprio Illustrator, eu posso conseguir aqui utilizar imagens para serem pincéis, exatamente, para serem pincéis. Essa operação aqui, ó, Sculpt Parameters, vejam que eu só estou fazendo operações de o que? Depressão. Eu posso fazer operações de escultura que não seja de depressão, que seja de elevação? Sim, eu posso, com certeza. Vou criar uma nova esfera aqui, tá, galera? Vou clicar o botão direito do mouse aqui, ó. Vou deletar essa esfera, vou criar uma nova só para poder ficar mais claro. Ou melhor, vamos criar o plano.
Por que vamos criar o plano? Ó, clicou, arrastou, só que a gente vai colocar mais segmentos agora, para poder estar trabalhando com ele. Então, vem aqui, ó, botão direito mouse, P-Plane, tá aqui, ó, os parâmetros com relação ao mesmo, clicou aqui, arrastou só para você ter mais tela para trabalhar, vem aqui no Polyplane, olha só, vou jogar aqui, por exemplo, 10 segmentos com relação à largura e 10 segmentos com relação ao comprimento, né? Então tá aqui, vocês veem que é fininho como uma folha de papel, olha só, é fininho como uma folha de papel, porém tem muitos segmentos. Agora com certeza eu vou conseguir trabalhar com o pincel, com a escultura do pincel. Clicou aqui no pincel, olha só que agora funcionou, né? Só que eu estou trabalhando com depressão ainda. O que ocorre? Você só vai conseguir fazer efeitos com o pincel em áreas que possuam vértice. Estou dando Ctrl Z, Ctrl Z, por quê? Eu vou colocar mais segmentos aqui nesse camarada. Seleciono o mesmo, dá Ctrl A também, que é uma tecla de atalho. Eu vou jogar aqui, ó, 30 por 30. Agora sim dá para brincar legal. Só que clica duas vezes no pincel, aqui no pincel, na ferramenta de escultura do Maya. Eu vou querer que ao invés de a gente faça depressão, a gente faça elevação. Então clica aqui em elevação, né? Que é o pull. Pull significa o que? Puxar, né? E push é empurrar. No caso do inglês eu sei que dá uma conotação de que é o contrário, mas é exatamente dessa forma mesmo. Pull é puxar e push é empurrar. Ok? Feito isso, só clicar com o pincel. Veja que eu não estou em módulo de edição, tá? Do meu polígono. Eu não fui com o botão direito mouse e escolhi se eu vou trabalhar com arestas, vértices faces ou faces. Não, estou com objetos mesmo com ele selecionado como sólido, tá? Fui aqui, ó, passei o pincel, olha só, estou fazendo elevações, ó. Cliquei com o mouse, estou arrastando e faço elevações. Ou seja, para fazer aqui um level ou terreno, trabalhar com terrenos é extremamente fácil. Só que veja que tudo isso que a gente está fazendo não está suavizado. Eu posso suavizar, ó. Clico aqui em Auto Smooth e seleciono o nível de suavização que eu quero. Agora eu vou fazer as mesmas coisas, porém com a suavização habilitada, ó. Vou pegar uma outra área. Vocês estão vendo que o que acontece? Ele tá facetado assim, não tá? Ok, está muito quadriculado. Eu vou pegar um outro plano só para a gente fazer do zero. Vou criar aqui, ó, clicou. Vou jogar aqui que eu vou querer 40. Eu estava com 30 por 30, né? Então eu vou deixar 30 por 30, ok? Clicou, arrastou, tá aí, né? Perfeito. E aqui eu faço o seguinte. Aqui eu vou na minha ferramenta de pincel. Clicar duas vezes para ver se está certinho do jeito que eu queria, ó. Tá aqui, ó, o smooth, ou seja, suavização, a auto-suavização está habilitada e eu coloquei um nível 5. Quanto maior o nível, mais suavizado fica. Vai passar o mouse, olha só como está muito mais suavizado do que aquela forma que estávamos trabalhando. Olha só. Isso aqui para construir terreno é uma maravilha. E eu posso dizer o que, aí galera, ó, se eu pressionar forte, eu crio elevações mais altas, né? Então, isso é muito legal. Tô aqui em Object mesmo, tá? Então, tá aí, suavizado, né? Só que isso não é a única operação que eu tenho. Eu também tenho operações para estar trabalhando com o que? Ó, cliquei aqui, ó, para estar trabalhando com suavização em cima daquilo que não está suavizado. Vamos entender isso na prática? Vou criar de novo um outro plano. Clicou, arrastou. Legal que ele já veio com aqui os 30 por 30 segmentos. Ele pegou o último parâmetro que eu tinha trabalhado. Agora eu vou escolher aqui, não trabalhar com smooth, ó. Vou jogar aqui ó. Vou desabilitar aqui. Não vou trabalhar com smooth e vou fazer elevações aqui, ok? Ó, clicou com o mouse, olha só como isso está facetado. Tá parecendo até aqueles jogos de 64 bits, né? Tipo Mario Bros, enfim. Veja como está facetado. Agora para suavizar isso é só clicar aqui, ó, em smooth. Olha só, olha como já vai suavizando, já vai ficando uma coisa bem natural. Isso é porque eu não estou com muitos segmentos, viu galera? Se eu tivesse com bastante segmentos, eu conseguiria aí tranquilamente deixar isso aqui muito mais natural. Olha só, ficou bem suavizado, legal, né? Ó, só passei, ó,
Ele vai suavizando, ó. E é claro que ele age conforme a pressão que você faz no mouse, tá? Aí vem aquela pergunta, é bom ter uma mesa digital? Sim. A resposta é sim, você vai ter precisão principalmente com relação à edição de imagem. Para o software 3D você não vai sentir tanta diferença, mas com relação à edição de imagem, sim. Tranquilo? Agora a gente tem um outro ponto aqui que também é legal, que é o Relax. Para que serve o Relax? Ele serve para o quê? Deixar flexível uma certa área do polígono. Vamos deletar mais uma vez esse plano aqui. Vamos trazer, por exemplo, aqui, no caso, a esfera. Deixa eu enquadrar ela. F eu consigo enquadrar. Aqui dei um zoom com o botão do meio do mouse. Selecionei aqui a minha área. Vou dizer que eu vou trabalhar com Relax. Olha só o que ele faz. Ele cria uma espécie de suavização, né? Pode ver que está até tá mudando as normais, né? Olha só, ele está mudando as arestas de posição. Deixa eu pegar um cubo que eu acho que vai ficar mais fácil e entendível. Ou melhor, vamos pegar o modelo 3D. Vou pegar aqui o modelo 3D na pasta e a gente vai estar dando continuidade em cima de um modelo 3D de verdade. Ó, tô aqui com algumas opções, né? Vamos pegar aqui, deixa eu ver qual arquivo é esse aqui. Cliquei, arrastei, joguei aqui no Maya. Ele não veio, deixa eu ver esse aqui, qual que é. Cliquei, arrastei, joguei. Tá, é aquele robô, né? Dá um F aqui para enquadrar. Ah, tá, tem uma garota também. Eu joguei dois arquivos sem querer. Deixa eu deletar aqui o robô, deixar só a garota. Esse aqui é um dos exercícios que iremos fazer em aula, né? Um dos modelos que iremos trabalhar, né? Tá, vamos supor aqui, ó, o Relax, vamos supor que a gente quer fazer como se fosse um relaxamento no cabelo, ou seja, deixar mole, deixar mais natural. Então eu vou selecionar aqui, ó, selecionei o cabelo, ok? Deixa eu até enquadrar com relação às outras áreas, o objeto, só teclar F, ok, ó, selecionei o cabelo, clico aqui no nosso, clica aqui duas vezes na nossa ferramenta de escultura, clicou aqui em Relax, ó, clicou em Relax, passou o pincel, olha só, vai deixando mais relaxado, mais natural o cabelo. Então, deixa eu só pegar aqui, dar um zoom. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente estar trabalhando. Ó. Selecionei, né? Tá aqui selecionado. Não precisa editar, pode deixar como object. Só tem que estar aqui com a ferramenta de escultura selecionada. Deixa eu só clicar aqui no cabelo novamente. Pronto, clicou aqui, ó. Olha só. Ele vai aplicando como se fosse um relaxamento. Ele vai até mudando as arestas de posição. Deixa eu aumentar aqui o diâmetro. Olha só. E agora fica mais fácil de entender. Então ele serve para como eu poderia dizer para vocês, distribuindo as arestas de forma mais anatômica, de forma mais ponderada, trazendo uma harmonia com relação ao modelo 3D. O próximo item é o pique. O pique ele já tem um efeito bem diferente, né? Eu cliquei aqui, por exemplo, ele já mexe com tudo, ele vai puxando. Pique é puxar, isso aqui é muito bom para pequenos ajustes, né? Essa ferramenta aqui é muito boa para pequenos ajustes. Ó, eu cliquei F, ele deu um zoom aqui exatamente no que eu tinha selecionado. Então com o pique eu consigo estar aí, ó, repuxando, ajustando algumas arestas, ó. Se você puxa para fora, ele vem junto com o mouse para fazer alguns ajustes, né? Deixa eu só dar um F aqui, isso,
ficar mais visível. Então isso é bom para pequenos, isso é muito bom para fazer ajustes finos, né? A gente costuma chamar ajustes finos, né? Que nem vocês estão vendo agora. É só clicar e arrastar. O próximo e último é o Eraser para apagar. Esse aqui eu tô até rindo, ó. Você passa o mouse, ele vai deletando faces, arestas e vértices. Passou, utilizou ele,